Salve Maria Imaculada, meu irmão, minha irmã. Eu quero gravar através desse vídeo as mensagens da bem-aventurada Virgem Maria. Por que eu estou gravando esse vídeo das mensagens de Nossa Senhora no movimento sacerdotal mariano, famoso livro azul? Porque nós estamos vivendo, meus irmãos, um tempo de muita confusão espiritual. Que confusão espiritual que é essa? É a confusão que a gente vê dentro da própria Igreja Católica Apostólica Romana. Alguns irmãos pediram para mim gravar vídeo a respeito de São Francisco de Assis, outros de Santa Teresinha. Um outro irmão pediu para mim falar a respeito de São Luís de Montfort. Então eu tô com um monte de vídeo atrasado, não me deu tempo de falar a respeito desses grandes santos. Mas quando eu olho para São Francisco de Assis, eu não consigo deixar de falar algo sobre ele. São Francisco de Assis, hoje é o dia dele, conhecido como Pobrezinho de Assis. Ele que na hora da morte estava ali agonizando, já cego de tanto chorar de amor por Jesus Cristo. Os frades diziam para ele: Pai, a gente quer refrigerar a tua alma. O que o senhor quer que a gente faz? Que a gente cante uma canção, o cântico do irmão Sol e da irmã Lua? E São Francisco de Assis falava: não, eu não quero isso. Outro chegava e falava: o senhor quer que a gente recita algum salmo para o senhor? E ele dizia: não, eu também não quero isso. E aí eles falavam: então o que o senhor quer que a gente faz? Que a gente lê uma passagem da Sagrada Escritura? E São Francisco de Assis dizia chorando: eu não quero nada disso. Me tragam a cruz de nosso Senhor. Então ele abraçava a cruz de Cristo e derramava rios de lágrima antes da morte. Por que eu quero dizer isso para você? Porque, meu irmão, através dessa mensagem de Nossa Senhora é necessário a gente se agarrar na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero nesse vídeo estar falando de algumas passagens que Nossa Senhora vai dizer no livro do Movimento Sacerdotal Mariano. A confusão é tamanha que o demônio, o maligno, ele influenciou a humanidade através da tecnologia. Eu sempre tive essa teoria embasada no Beato Francisco Palaus, desde quando eu comecei minha caminhada na igreja. E o Beato Francisco Palaus, um dia eu quero gravar também um vídeo a respeito dele, ele vem falar do mal que foi a tecnologia no mundo. E isso tanto é verdade que no dia 18 de maio de 1977, no livro azul, Nossa Senhora vai dizer claramente que ele conseguiu seduzir-vos com a soberba, porque a tecnologia ela trouxe a soberba no coração do homem. E aí ela continua dizendo: sobre predispor de todas as coisas de modo inteligentíssimo, fez com que todos os setores da ciência e da técnica humana seguissem o seu plano, orientando todas as coisas para a rebelião contra Deus. Grande parte da humanidade já se encontra nas suas mãos. Soube atrair a si com o engano os cientistas, os artistas, os filósofos, os doutos e os poderosos. Seduzidos por ele, puseram-se hoje em dia ao seu serviço para agir sem Deus e contra Deus. Através da tecnologia, o conforto veio à humanidade. A soberba e a ciência de se achar maior que Deus. E isso São Nilo também vai dizer na profecia dele, que me falta ainda gravar um vídeo a respeito de São Nilo. Que ele fala: quando vocês estiverem rodeados de conforto e segurança, pobres almas, vocês vão estar sendo enganados por Satanás. São Nilo vai dizer para nós. E assim Nossa Senhora vem pessoalmente nos dizer isso, que a tecnologia trouxe a sedução do demônio no coração do homem. Tanto é, por exemplo, que se a pessoa passasse o tempo que ela passa com o celular na mão com um rosário, ela destruiu o inferno. Se a pessoa passasse o tempo que ela passa diante de uma tela de um computador ou da televisão lendo a Sagrada Escritura, ela seria mais apaixonada por Jesus Cristo, assim como São Francisco fez. E assim nós vemos que as pessoas estão sendo enganadas pelo demônio. E Nossa Senhora ela fala no livro do Movimento Sacerdotal Mariano, no dia 28 de janeiro de 79.
que era a festa de Santo Tomás de Aquino. Ela fala que vai haver grandes sinais no mundo. Naquela época, em 1979, ela falava que iria haver grandes sinais próximos da vinda do anticristo e do dia do juízo final, que é a segunda vinda de nosso Senhor. E aí ela fala do primeiro sinal, que é a confusão que entrou, que é a respeito disso que eu quero entrar. O reino glorioso de Cristo será precedido por um grande sofrimento, ela diz, que servirá para purificar a igreja e o mundo e para conduzir a sua completa renovação. O primeiro deles é a confusão que nela reina. Este é de fato o tempo da maior confusão. A confusão difundiu-se no interior da igreja, na qual todas as coisas são subvertidas no campo dogmático. Olha aí como que é a confusão dentro da igreja. Estão negando os dogmas dentro da igreja. Estão negando dogmas infalíveis de fé. No campo litúrgico, ela vai falar, a gente está vendo um monte de missa sendo profanada no campo litúrgico, a igreja está perdendo aquela sacralidade. E no disciplinar, não há mais disciplina dentro da igreja. Não há mais penitência. Uma confusão reina. Você olha os grupos de oração, é só braço pro alto e aquele barulheiro. Eu vinha da Santa Missa ontem com a minha esposa e passei diante da Assembleia de Deus, que não é Assembleia de Deus, é Assembleia de Zeus. E eu vi aquele barulheiro, bateria, violão, devia de ser o pastor, com o braço erguido para cima, aquele clamor estrondoso. Eu lembrei do grupo de oração que eu participava. Isso é um erro. Isso é uma heresia, isso é uma falha no campo dogmático, litúrgico e disciplinar dentro da igreja. Se chama grupo de oração, porque o grupo de oração de São Luís de Montfort era regido à base de rosário. O de São Padre Pio era a mesma coisa. A Madre Teresa de Calcutá reunia as monjas dela para rezar rosário, mas o que o maligno fez? Ele subverteu e trouxe a confusão, ele introduziu o protestantismo dentro da igreja. E o que as pessoas fazem hoje? Tragam o grupo de oração e retiraram um rosário. Isso é uma confusão dentro da igreja. Não tem como negar isso aí, meu irmão, minha irmã. Trouxe, sabe o que dentro da igreja? Pessoas esmorecidas, pessoas flácidas. E aí você pode até argumentar, mas eu fui convertido dentro de um grupo de oração. Eu recebi muitas graças. Ora, meu irmão, minha irmã caríssima. Nós estamos diante da Santa Igreja de Cristo. Deus opera milagre, independente do que possa estar acontecendo. Ele operou milagre nos 40 anos também, que o povo peregrinava no deserto para entrar na Terra Prometida. No entanto, meu irmão, minha irmã, basicamente ninguém entrou na Terra Prometida, só a descendência. Isso já basta para essa argumentação. E aí ela fala do segundo sinal, a indisciplina. Aí ela diz, a obrigação da oração, do bom exemplo de viver uma vida santa e apostólica. Isso acabou, ela vai dizer nessa mensagem, do dia 2 de fevereiro de 79. Por isso são contaminados pelo espírito do mundo. Acabam por viver como ministros do mundo, segundo o seu espírito, o qual justificam e difundem tanto escândalo no meio de muitos fiéis. Aqui ela está dizendo dos padres e dos religiosos. E como não dizer que isso está acontecendo nos dias de hoje? Aí ela continua dizendo, hoje cada um tende a regular-se segundo o seu próprio gosto, ou arbítrio, e com que escandalosa facilidade se violam as normas da igreja, reafirmadas repetidamente pelo Santo Padre, como a obrigação dos sacerdotes de se vestirem o hábito eclesiástico. Isso você não vê mais dentro da igreja, ninguém veste mais a batina. Tem religiosos que nem usa mais a farda deles. Nós estamos vivendo diante dessa realidade. E aí ela fala, essa desordem que se difunde na igreja indica-vos com clareza que chegou para ela o momento conclusivo da sua purificação. Olha o que Nossa Senhora vai falar para mim e para você. Que isso indica a falta do hábito eclesiástico, das normas religiosas, de fazer aquilo que é certo dentro da igreja. Por exemplo, vamos sair do hábito religioso e vamos olhar para aqueles clamores que são levantados diante do Santíssimo Sacramento, aquele griteiro que é feito.
Ninguém mais reza com piedade. Deixaram a Ave Maria por rezar por si próprio com oração espontânea. Isso é uma desordem dentro da igreja. E ela fala: estamos no momento conclusivo da sua purificação. E olha, no dia 11 de fevereiro ela fala: o terceiro sinal vai ser a divisão. Isso ela está falando em 1979. Eu não era nem nascido. Daí 4 anos que eu iria nascer. Aí ela vai dizer: é o meu próprio caminho. O caminho da pureza, da graça, da oração e da penitência. Para sair da divisão você tem que entrar nesse caminho, ela vai dizer. A divisão interior manifesta-se entre os próprios fiéis, que se põem frequentemente uns contra os outros na tentativa de defender e anunciar melhor a verdade. Assim, a verdade é atraiçoada por eles próprios, porque o evangelho do meu filho não pode ser dividido. Olha o que Nossa Senhora vem dizer para mim e para você nessa mensagem. Como eu não posso trazer a divisão dentro da igreja? A única maneira de eu não trazer a divisão é eu olhando para a santa doutrina e a santa tradição. Se eu sair disso, eu vou querer eu mesmo regular aquilo que é certo e aquilo que é errado, segundo os meus próprios princípios. E aí o que acontece? A divisão dentro da igreja. Eu passei por isso, tentando mostrar a verdadeira doutrina. O que sobrou para mim foi a divisão. Tentando mostrar aquilo que é certo, não segundo os meus princípios, segundo aquilo que a igreja sempre ensinou. O que eu tomei de louco. Olha que loucura. Nossa Senhora fala: tá chegando o terceiro sinal, que é a divisão. E aí ela fala no fim dessa mensagem: ó igreja, corpo místico do meu Jesus, no teu doloroso caminho para o Calvário chegastes à 11ª estação, e te vês rasgado e dilacerada nos teus membros novamente crucificados. Que deveis vós fazer, meus filhos, apóstolos do meu imaculado coração? Deveis tornar-vos semente escondida, pronta até morrer pela unidade interior da igreja. Olha o que ela vai dizer. Nós já estamos na 11ª estação, e isso em 1979. Com certeza nós já devemos estar na 14ª estação, que é a morte. Aí ela vai dizer o quarto sinal, a perseguição. A igreja é perseguida de vários modos. Ela é perseguida no interior, ela vai dizer, pelos seus filhos que se comprometeram com o adversário. Ela é perseguida de todas as formas, Nossa Senhora vai dizer. Mas como se completa essa perseguição? Quando você é liberal, meu irmão, minha irmã, ou progressista ou modernista, você não sofre perseguição. Você anda segundo essa maré. Mas quando você entra com um dom do Espírito Santo que se chama piedade, a sacralidade, viver a vida piedosa e certa segundo a santa doutrina, você é perseguido na igreja. Se você vai se confessar com o corpo todo tatuado, de bermuda e camisa regata, ou a mulher vai seminua, você não é repreendido, tanto também para ir na missa. Mas quando você anda com um rosário grande, quando você vai se confessar de escapulário, eu tô falando isso porque eu passei por isso. Quando eu vou com a minha corrente da consagração no braço, eu sou repreendido. Isso se chama perseguição contra tudo aquilo que é piedoso. E aí ela fala: filhos prediletos, preparam-se também para vós as mesmas horas de sofrimento que o meu filho Jesus viveu, as horas do Getsêmani, em que sentia a agonia interior de ser abandonado, atraiçoado e renegado pelos seus. Assim a confusão espiritual está reinando hoje dentro da igreja. As pessoas acham que estão caminhando certo, mas se desviaram, como São Paulo vai dizer nas cartas dele, da santa e verdadeira doutrina da igreja. E aí o que acontece? Acontece a perseguição e a divisão para aqueles que querem caminhar na certeza e na verdade. Aí ela fala, aqui na mensagem de 13 de abril de 1979, ela vai dizer: de fato meu adversário consegue seduzir até os bons, com falsas manifestações sobrenaturais para espalhar por toda parte o engano e a confusão.
conseguirá realizar muitos prodígios que enganarão até as almas dos bons. Isso a gente olha em grupo de oração, isso a gente olha em retiro, isso a gente olha em expulsão de demônio, pseudos expulsões de demônios que a gente vê por aí. Isso está acontecendo, como fala em 2 Tessalonicenses. Deus vai deixar os prodígios acontecer, porque vocês não quiseram viver a verdade. É aquilo que eu falava para um amigo meu esses dias para trás. Eu já fui em mata rezar no tempo que eu praticava esse tipo de coisa, que hoje eu renuncio, e eu já vi folha brilhar no meio da madrugada. Eu pegava a terra e a terra ficava brilhante ali no meio da escuridão da mata. Eu presenciei isso com os meus olhos, meu irmão, minha irmã. Mas isso não é absolutamente nada. É como São Francisco de Assis dizia: a verdadeira alegria não está em manifestações sobrenaturais, está no sofrimento por amor a Jesus Cristo de Nazaré. O que o demônio está fazendo? Ele está enganando. É igual aquela pseudo pregadora, eu acho que ela não tem nem 18 anos de idade, que tem um vídeo dela que fez ela se tornar famosa. Tá falando um monte de abobrinha no microfone, de repente ela dá um sopro no microfone e um peãozinho que tava ali ouvindo cai no chão. Ah, isso é um repouso no espírito. Meu irmão, isso não é repouso, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. O emocionalismo que entrou dentro da igreja. E as pessoas acham que isso é preternatural, acham que isso é algo sobrenatural vindo do Espírito Santo. Isso se chama emocionalismo. E como eu queria debater com alguém a respeito dessas coisas, mas você não acha mais isso. Nós estamos vivendo esse período dentro da igreja, aonde o demônio tem feito coisas sobrenaturais para enganar os fiéis. Pessoa faz esse tipo de coisa, mas você não vê ela rezando um rosário, você não vê ela usando um cilício, você não vê ela fazendo um tipo de penitência, mas cair no chão todo mundo quer. Soprar no microfone todo mundo quer. Isso é um ardil, um engano do demônio, porque se você puxar toda a história da igreja, você não vai ver esse tipo de coisa acontecendo na vida dos santos da igreja. E aí Nossa Senhora continua no dia 7 de junho de 1986. A âncora da salvação, o nome dessa mensagem. Ela vai falar: o inferno existe, é eterno e hoje muitos correm o perigo de ir para lá, porque são contagiados por essa doença mortal. Se viveis habitualmente em pecado mortal, estáis espiritualmente mortos. E se chegais ao final da vossa vida neste estado, espero-vos a morte eterna no inferno. A confusão que está reinando hoje. A pessoa diz que é de Nossa Senhora, mas anda com calça jeans, principalmente a mulher. O homem diz que é de Nossa Senhora, mas ele anda nas regalias, nos perfumes, ele anda bem vestido, sendo que o anjo da guarda enviado por Nossa Senhora repreendeu, por exemplo, uma Santa Gema Galgani que ganhou um relógio de presente. Porque uma esposa de Cristo não é digna de andar com um relógio, ela não é para andar nessas vaidades. Olha o que o anjo falou para Santa Gema Galgani. Uma porcaria de um relógio diante dos olhos de Deus pode ser uma vaidade. O que não dizer das mulheres, pseudos mulheres evangelizadoras nos dias de hoje. Aí ela fala: próximo do tempo final, haverá males em ordens físicas, que é o que nós já estamos vivendo, mas em muita pequena escala, como doenças, desgraças, acidentes, secas, terremotos, males incuráveis que se alastram. Isso já está acontecendo no nosso tempo. Inclusive, eu recomendo você assinar um canal, vamos fazer uma propaganda sem a pessoa saber, chamado Terra Nova, que tem no YouTube. Todo dia tem um desastre novo e um cataclisma novo acontecendo na Terra. Aquele canal vai mostrar para você. Acompanha, não é um canal religioso, não é um canal de nada, apenas de notícia. Acompanha aquele canal para você ver se isso que Nossa Senhora disse já não está acontecendo. Há males de ordem social: divisão, ódio, fome, pobreza, exploração e escravidão, a violência, o terrorismo e a guerra. Fala para mim, meu irmão, minha irmã, se isso não está acontecendo. Para ser desprotegidos de todos esses males, convido-vos a vos abrigardes no refúgio seguro do meu coração imaculado.
E aí ela diz: prepare-se a hora em que o homem iníquo, que se quer colocar no lugar de Deus para se fazer adorar ele próprio como Deus, está para se manifestar em todo o seu poder. Detalhe, 1986 era quando ela falou isso. Prepare-se a hora dele. Meu irmão, tá chegando essa hora. Talvez isso não aconteça que eu estou falando para você, mas eu creio, como algumas mensagens de Nossa Senhora diz, o homem iníquo já está no mundo, só esperando aquilo que o detém. O que o detém? Eu vi uma live esses dias que eles falaram totalmente ao contrário, dizendo que o que detém é o Império Romano, é a Igreja Católica. E de fato a Igreja Católica o detém, mas como a Igreja Católica detém o anticristo de aparecer? É através da Santíssima Eucaristia, como fala no livro de Daniel. Quando cessar o sacrifício da missa, não tenha dúvida, ele vai se manifestar diante de nós. É isso que Nossa Senhora está alertando eu e você nesse vídeo. E que nós devemos ficar na presença de Deus. E aí ela fala na mensagem de 6 de setembro de 86. Dado que a humanidade não acolheu o meu repetido convite à conversão, ao arrependimento, ao retorno a Deus, está para se abater sobre ela a maior castigo que a história humana jamais conheceu. É um castigo muito maior que o dilúvio. Cairá fogo do céu e grande parte da humanidade será destruída, completando aquilo que ela fala em Fátima. Várias nações serão aniquiladas. Nossa Senhora em Fátima, meu irmão, ela não pede para você ficar clamando o Espírito Santo. Ela não fala nem mesmo da Eucaristia em Fátima. A única coisa que ela fala para você é que você deve fazer penitência e rezar rosário. Mas o que fizeram? A maçonaria enganou através de encontros, de retiros de jovem, através de grupo de oração, através dessas baboseiras. E o que está acontecendo? Como eu falei no começo desse vídeo, uma raça de gente fraca que não sabe rezar rosário e fazer penitência. E ela continua dizendo: aparentemente tudo está tranquilo e parece que tudo corre bem, como nós estamos vendo agora. Mas na realidade ela é invadida por uma falta de fé cada vez maior, que difunde por toda a parte a grande apostasia. Nós estamos vendo isso dentro da igreja. Parece que tá tudo bem, tá tudo rodando normal. Live, pregação, retiro, grupo de oração, encontro de casal, tudo correndo bem. Mas no fundo ela fala: uma falta de fé e apostasia. Ninguém mais tem fé. Hoje é feito live de novena, é feito live de libertação disso, de São Miguel daquilo. Mas a penitência, ninguém tá chamando ninguém a penitência. Ninguém tá chamando ninguém para calejar o joelho e rezar rosário. E é isso que Nossa Senhora vem pedir para mim e para você. As forças do ateísmo e da maçonaria infiltrados no seu interior conseguiram romper a unidade interior e obscurecer o esplendor da santidade. Olha o que Nossa Senhora vai falar. As pessoas estão perdendo o sentido e a regra. E olha o que ela fala. Isso sai um pouco fora do contexto dessa mensagem que eu estou lendo hoje. Mas olha o que ela vai falar na data do meu aniversário, 17 de fevereiro de 1988. Enfim, peço-vos que vos afastei de tudo que pode contaminar a pureza do vosso coração e a castidade da vossa vida. Não participeis em espetáculos profanos. Não percais tempo diante da televisão, que é um instrumento mais forte nas mãos do meu adversário, para difundir por toda a parte as trevas do pecado e da impureza. Olha o que ela vai falar para mim e para você. A televisão é o ídolo de que se fala no Apocalipse, construído para ser adorado por todas as nações da terra, e ao qual o maligno dá forma e movimento para que se torne nas suas mãos um meio terrível de sedução e perversão. Olha o que ela vai falar da televisão, meu irmão, minha irmã, em 88. Só que eu te pergunto para você, o demônio é tão astuto
que ele trouxe o celular, aquilo que o glorioso, para mim ele é santo, São Frei Damião, lá do Nordeste, ele dizia, o demônio é tão ligeiro, e isso ele falava na época que não existia o celular, ele vai conseguir ficar tão pequeno que vai caber no bolso das pessoas. Isso se chama smartphone, isso se chama celular de mão, que cobre em aspecto muito maior o terror que é a eficácia da televisão na vida da família. O celular conseguiu corromper os homens. Eu mesmo, se eu não me cuidar, eu me pego rezando e segurando o celular na mão. Quem dirá as pessoas do mundo inteiro? O celular tirou a vida de oração, tirou a Sagrada Escritura, tirou a penitência, tirou absolutamente tudo. Você acorda, em vez de você beijar o escapulário e rezar as 3 Ave Maria, você acorda e pega o celular na mão. A hora de dormir, em vez de você enjoelhar e fazer uma prece para ir dormir, você pega o celular na mão para ver as últimas postagens nas suas redes sociais. Sabe o que isso significa? O demônio está controlando a sua vida sem você saber. Se ela fala naquela época que a televisão era a besta do apocalipse, quem dirá o que ela vai falar agora do celular? É tempo da gente se levantar. Se levantar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque senão nós vamos ser engolidos. Nós vamos ser engolidos, meu irmão, minha irmã. Vai ficar só um pequeno resto. Isso ela fala na mensagem do dia 29 de junho de 88, festa de São Pedro e São Paulo. Começa assim a delinear-se claramente o desígnio do pequeno rebanho que permanecerá fiel a Cristo e a sua igreja, todo guardado no jardim do meu coração imaculado. É o pequeno rebanho que vai ficar. É por isso que eu falo para os meus irmãos de comunidade nova, que a gente está junto. Não vamos nos deixar seduzir pelo demônio. Hoje o que se espera é ganhar like, é ganhar curtida e visualização em rede social. E vai cumprir com esse povo aquilo que Cristo fala no Evangelho. Vocês já tiveram a vossa recompensa. Já tiveram o aplauso do mundo. Agora vocês não têm mérito aqui no céu. É por isso que ele fala, pregamos no teu nome, expulsamos demônio no teu nome, curamos no teu nome. Eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Eu gravo esses vídeos, não é para me aparecer não, tanto é que você não tá me vendo. Quem você tá vendo aqui, meu amado, meu irmão, minha irmã, é a bem-aventurada mãe. Aparece o meu rosto quando me gravam em algum lugar. Por quê? Porque quase eu caí na armadilha do diabo. Quase o Satanás me pegou e eu me embebeci através das vaidades do mundo. Mas Nossa Senhora me arrancou a tempo. Ela rompeu os grilhões infernais e me falou para mim: vinde, filho, vinde, miserável, e se refugie debaixo do meu manto, que eu hei de sustentar você. E é o que ela tem feito para esse miserável que vos fala. É necessário a gente ficar na presença de Deus. Olha o que ela vai falar em 18 de setembro de 88. No período de 10 anos manifestar-se-á o mistério da iniquidade, preparado pela difusão cada vez maior da apostasia. Ela fala em 88, depois de 10 anos ela vai dizer isso. Então seria 1998. Ele nasceu nessa época? Ele iria se manifestar e as orações do povo cristão impediu? Não sei te dizer, não sou teólogo e nem místico. Como eu queria ser, mas não sou, não tenho capacidade para isso. Porém, ela deixa-nos claro isso. O que eu e você tem que fazer? Ficar na presença dela. Se consagrar ao seu imaculado coração. E aí ela vai falar. Nestes tempos tenebrosos, ela diz na mensagem de 2 de fevereiro de 89. Da grande tribulação, se não vos deixardes levar nos meus braços com abandono filial e com grande docilidade, dificilmente conseguis escapar das astuciosas insídias que o meu adversário vos arma. As suas seduções tornar-se tão perigosas e sutis que já não se consegue escapar dela. Sutilmente o demônio pegou as pessoas através das redes sociais. Sutilmente, você acha que você está evangelizando através da rede social, mas vai ver você está sendo enganado com ele, porque você entra e cai nas vaidades, é inevitável. Olha os pseudo padre, cantor, profeta que tem hoje nas redes sociais, olha os pregadores, fundador de comunidade, todos eles, unanimemente, eles querem se aparecer. Sutilmente o demônio pega eles. Correis o grande perigo de cair na sedução que o meu adversário vos arma para vos afastar de Jesus e de mim.
Todos podem cair no seu engano. Nele caem os sacerdotes e os bispos. Nele caem os fiéis e também os consagrados. Nele caem os simples e também os doutos. Nele caem os discípulos e também os mestres. Mas nele não cairão nunca os que se consagraram como pequenas crianças ao meu coração imaculado e se deixam levar nos meus braços maternos. Olha o que ela vai falar. Como eu amo a Mãe Santíssima. As pessoas hoje falam, eu sou consagrado pelo método de São Luís de Montfort, Nossa Senhora. Mas elas são maquiadas. Elas usam uma correntinha que não é corrente de consagração, uma porcaria de uma corrente de aço inox que não é corrente, é pulseira. Elas falam que são consagrados e andam com calça colada. Falam que são consagrados, mas não andam no escondimento. Que São Luís de Montfort fala, a verdadeira devoção ela é interior. É as pessoas que fazem como Jacó, não como Esaú, que ficam ali na barra da saia da mãe, escondido com ela. Mas hoje todo mundo quer se aparecer. É um consagrado a Nossa Senhora? Não é. Ele é qualquer coisa, menos um escravo verdadeiro dela. E o que eu quero dizer para você com isso? Que o pequeno resto, os apóstolos dos últimos tempos, é aqueles que vão estar escondidos com ela. Agora tornar-se-á cada vez mais claro para a igreja e para o mundo que o pequeno rebanho que permanecerá fiel a Jesus e ao seu evangelho, nestes tempos da grande apostasia, será totalmente guardado no recinto materno do meu coração imaculado. Olha o que ela vai falar. Tá claro, meu irmão, minha irmã, que aqueles que vivem no escondimento vão se safar das artimanhas e da astúcia do demônio. E aí ela vai dizer, no dia 13 de junho de 89, a segunda aparição de Fátima, sobre a besta semelhante a um cordeiro, que é a maçonaria eclesiástica, ela vai dizer, que favorece as exegeses que dão interpretação racionalista e naturais do evangelho, por meio da aplicação dos vários gêneros literários, despedaçando assim em todas as suas partes. O que isso significa? Por exemplo, a multiplicação de pão. Deus não operou milagre, os racionalistas falam hoje. O que ele fez foi todo mundo sacar do bolso ali um pedaço de pão, um pedaço de bolacha, qualquer coisa, e ali se multiplicou pela partilha daqueles que estavam ali. É o que a maçonaria eclesiástica difunde hoje no meio. A igreja instituída por Cristo é uma só, a Igreja Santa Católica Apostólica, una, fundada sobre Pedro. O que vem de fora, meu irmão, minha irmã, não pode ser introduzido dentro da Igreja de Cristo. O que vem para a Igreja de Cristo, que parte do protestantismo, é um erro, é medonho. São Pio X ele dizia isso, que o protestantismo é o esgoto do catolicismo. Por exemplo, a renovação carismática, através disso que eu vou falar agora, eu vou adquirir um número imenso de inimigos. Mas o que eu tenho a perder com isso? De que adianta eu ganhar o mundo inteiro e eu perco a vida verdadeira? Mas se você não sabe, a RCC ela saiu do protestantismo através de um grupo de amigos que foi numa noite de louvor, eu não lembro se era presbiteriano, se era calvinista, que porcaria que eram os amigos protestantes deles, que ali eles disseram que receberam o batismo no Espírito Santo rezando com aqueles amigos protestantes, e dali surgiu a renovação carismática católica, que de católico, você que está me ouvindo aí, me perdoa, não tem nada. Porque se a raiz é podre, não pode surgir nada bom. A renovação carismática ela surge do protestantismo, como uma podridão. E é como um frei dizia para mim, o grupo de oração ele tem 3 sentidos, e um só deles é bom. O sentido do rebanho pastoral, que aí você leva o povo para a igreja através disso. Mas no sentido dogmático, da doutrina e espiritual é um câncer, não leva a pessoa a nada, somente ao emocionalismo e à perca da fé e apostasia. É claro que eu não vou racionalizar tudo, porque tem muito pregador que prega a doutrina verdadeira em grupo de oração. Eu mesmo conheço um monte de gente assim. Porém, 90% tá no erro, tá na heresia. E se você que está ouvindo isso, você acha que eu estou duvidando? Entre em contato comigo. O meu DDD é 17 e o número do meu telefone é 992 25 26 59.
Vamos debater com dignidade, não com gritaria, igual debatia com certos irmãos, começavam a falar alto e gritar, imitando Calvino e Zwinglio, que grita para poder cobrir a voz do próximo. Vamos debater firmemente, você vai ver o tanto de erro que entrou dentro da igreja. E aí ela fala, a maçonaria eclesiástica procura destruir esta realidade com um falso ecumenismo, levando à aceitação de todas as igrejas cristãs, afirmando que cada uma delas possui uma parte de verdade. Cultiva o projeto de fundar uma igreja ecumênica universal, formada pela fusão de todas as confissões cristãs, entre as quais a igreja católica. Isso já está acontecendo, eu não lembro se é em Dubai, lá para aqueles lados lá. Isso já está acontecendo. Estão fazendo um templo onde vão reunir, não lembro se é 4 ou 6 das maiores religiões do mundo. E a Igreja Católica vai estar lá também presente nesse templo. Isso se chama um falso ecumenismo. Isso se chama heresia. E isso a gente vê em grupo de oração. Isso a gente vê em pastoral da sobriedade, que é ecumênica, ela é herética. Isso a gente vê em grupo de jovem. Isso a gente vê até mesmo no apostolado do Sagrado Coração de Jesus, porque mudou totalmente o apostolado, não se faz mais as orações que fazia. Nós estamos vendo essa apostasia entrando dentro da igreja. O que eu quero dizer para você? Se levante agora como um soldado para que você faça parte do pequeno resto, porque caso ao contrário você vai ser tragado pelo demônio. Não tenha dúvida disso. E olha o que ela vai falar de João Paulo II. No dia 13 de maio de 91. Primeira aparição em Fátima. Olha o que ela vai dizer e você vai compreender através dessa fala dela se eu estou mentindo ou não. Quando este Papa tiver cumprido a missão que Jesus lhe confiou e eu descer do céu para acolher o seu sacrifício, isso é a morte dele. Olha o que ela vai falar agora. Todos sereis envolvidos por uma densa treva de apostasia, que se terá tornado então generalizada. Vou repetir de novo. Todos sereis envolvidos por uma densa treva de apostasia. Isso está acontecendo. Quem estudou um pouquinho e quem reza um pouquinho sabe que isso é uma realidade. Nós fomos envolvidos por uma densa treva de apostasia dentro da igreja, que se terá tornado então generalizada. Generalizou a apostasia. Quantos absurdos eu não ouvia quando eu ia em reunião de renovação carismática. Quantos absurdos eu vi em pastoral de sobriedade. Meu Deus do céu, não é bom nem falar aqui. Quantos absurdos eu já não ouvi em homilia. Quantos absurdos eu já não estou vendo de um ano para cá. Eu achava particularmente que eu não iria presenciar isso. Introdução de ídolo pagão dentro do Vaticano. Consagração de terra a ídolo pagão. Meu irmão, minha irmã, Nossa Senhora, por acaso ela mente nessa mensagem? Ela fala, vocês vão ser... Depois de João Paulo II partir, densas trevas virão e vocês ficarão numa repleta escuridão. Aí ela continua dizendo, só permanecerá fiel o pequeno resto que acolhendo nesses anos o meu convite materno, que é o que ela fala em Fátima, oração e penitência, se deixou encerrar no refúgio seguro do meu coração imaculado. Será este pequeno resto fiel e preparado e formado por mim, que terá a missão de receber Cristo que voltará a vós na glória, dando assim início à nova era que vos espera. Esse tempo, meu irmão, minha irmã, está chegando. E aí ela fala no dia 19 de maio de 91. São os tempos preditos pela Sagrada Escritura como os tempos da grande apostasia e da vinda do anticristo. São tempos de grande tribulação e de inúmeros sofrimentos, para todos que vos levarão a viver os últimos acontecimentos, preparando-vos para a segunda vinda de Jesus na glória. Olha o que ela vem falar para mim e para você. Como negar as palavras da Mãe Puríssima?
O Espírito Santo prepara os corações e as almas para a segunda vinda de Jesus. Tem que ter muita graça do Espírito Santo para você ficar na presença de Deus. Porque a confusão no meio de padre tradicionalista, de padre modernista, de fundador de comunidade é geral. Essa semana eu só fiquei ouvindo um absurdo através do YouTube. Ah, Euclides, mas você está querendo dar uma de bom. Não. Eu olho para aquilo que eu leio na tradição da igreja. E eu não sou bobo, eu tenho cara de bobo, mas eu não sou bobo. Eu sei daquilo que é certo e errado, não porque eu sou dono da verdade. Não somos nós que possuímos a verdade, o Papa Bento XVI falava. É a verdade que nos possui. E como essa verdade nos possui? Através do magistério, através da tradição e através da escritura. Toda vez que eu olho alguém falar a respeito de profecia, em qualquer âmbito da igreja, eu olho para esse tripé. Se sair fora desse tripé, tem erro ali no meio. Isso é simples de diagnosticar. Aí ela fala: de fato já entrastes nos últimos tempos que vos conduzirão à nova era. Nós já entramos, meu irmão, minha irmã, nesse tempo. Aí ela fala: 31 de dezembro de 92. Não passeis essas últimas horas no barulho e na dissipação, mas no silêncio, no recolhimento e na contemplação. Você vê silêncio, recolhimento e contemplação em grupo de oração? Em retiro? Em encontro? Você vê silêncio? Não, você vê um bando de louco gritando sem parar. Um bando de xarope fazendo barulho com a voz. São Bento, no qual muita gente se estima nele, mas não vive como ele viveu. São Bento falava: Deus se manifesta no silêncio, o demônio no barulho. São João da Cruz é do mesmo naipe de São Bento. Ela fala: não passa essas horas no barulho e na dissipação, mas no silêncio. 31 de dezembro de 93. A maçonaria, com seu poder diabólico, pôs seu centro no próprio coração da igreja. E ela pôs: onde reside o vigário do meu filho Jesus, e difunde a partir dali o seu influxo maléfico por toda a parte do mundo. Ela se introduziu no trono de São Pedro. A maçonaria está lá dentro e é ela que está regendo agora o mundo. Olha que loucura falar isso. Sou taxado de louco. Mas olha para aquilo que a igreja viveu. Olha, por exemplo, um São Bonifácio, que cortou uma árvore enorme, a machadada, porque debaixo daquela árvore era oferecida oferenda. Já não, hoje as oferendas são oferecidas dentro do próprio Vaticano. A maçonaria, a partir dali de dentro, está tomando a cúpula de São Pedro. O que resta para mim e para você? Esse vídeo está mostrando aqui, ó, no centro do peito de Nossa Senhora, o coração imaculado dela. Como se refugiar nesse coração imaculado, como ter essa devoção, como se consagrar a ele. É se dedicando àquilo que ela pediu. Reza o rosário e faça penitência. Quem reza o rosário automaticamente é introduzido dentro do seu coração imaculado. Mas quem reza mal o rosário não consegue também sair do erro. Fica no meio da cegueira espiritual, achando que está caminhando certo. É necessário rezar com firmeza, rezar com nitidez, rezar com amor, para que ela guarde você no refúgio do coração imaculado dela. Eu termino esse vídeo dizendo isso para você. Você precisa fazer parte do pequeno resto. Eu tô labutando para fazer. Tô ordenando a minha casa para viver esses mistérios. Viver daquilo que chega é Deus que está mandando. O arroz que chega é Deus. O feijão que chega é Deus. A água que chega é Deus. E se não chegar o feijão também é Deus. Se não vier o arroz também é Deus. E se faltar água, como me faltou essa noite, da gente passar a noite nesse calor terrível, sem água, sem tomar banho, sem nada, também é Deus. É necessário sustentar o combate. Porque quem não tiver preparado, quem tiver acostumado com as delícias desse mundo, no ar condicionado, nos deleites, na vida mansa, não vai aguentar as provas que estão para vir. É necessário esmacerar a carne agora, sustentar o combate com Nossa Senhora, rezando o rosário com piedade, para que a gente entre na glória eterna depois do grande sofrimento que está para vir para nós.
Salve Maria Imaculada.